É exatamente isso. A mentira de Mateus, que eu vou mostrar para vocês, e a mentira do Espírito Santo, que está contido dentro da sua Bíblia. Exatamente. Eu vou apresentar para vocês aqui vários versículos que se contradiz. E se é o Espírito Santo de Deus que inspirou os autores da Bíblia, no caso, os evangelhos, e essa inspiração divina entra em contradição entre os textos, tipo assim, Mateus e Lucas, Mateus e Marcos, Mateus e João, se os textos não batem as informações, aí eu te pergunto, aonde está a tal inspiração divina? É uma pergunta que não quer calar. E eu vou apresentar para vocês. E depois desse vídeo, eu quero ver, vai ter sempre, né? Porque quando a pessoa tem a fé, e a gente dá uma cutucada na fé dela, mostrando que é falha, na verdade não tem fé, é crença. Né? A pessoa tem crença na Bíblia. Fé, ninguém tem. Porque se tivesse, colocava João 14 em prática, colocava Marcos 16 em prática, vários ali, imporão amor sobre os enfermos e os curarão e tudo mais. Ninguém tem fé. O que tem é crença. Crença não vale para bosta nenhuma. Então, depois da nossa vinheta, eu vou mostrar essas mentiras de Mateus, que ele tenta trazer uma profecia lá de Zacarias, capítulo 9, tentando encaixar em Jesus como se tivesse cumprimento em Jesus, e várias mentiras do Espírito Santo. Ué, porque se vocês dizem que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, então é mentira do Espírito Santo, ok? Então, depois da nossa vinheta, eu vou apresentar para vocês essas confusões da Bíblia. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu vou apresentar aqui para vocês algumas contradições, vou tentar não me alongar muito nesse vídeo, ok? Mas aqui é a passagem de Mateus, capítulo 21, sobre aquela passagem que Jesus tem várias historinhas ali, né? Mateus conta de um jeito, Lucas conta de outro, João conta de outro jeito, né? E se há uma inspiração divina, então ela não pode se contradizer, ok? Porque se é o Espírito Santo de Deus que inspirou os autores, então a informação tem que vir limpa. E a mesma história. Ela não pode ter dois caminhos, não pode ser dúbio. Concorda? Então vamos lá. Em indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, Jesus deu uma ordem, segundo relatos de Mateus. Jesus dá um relato, dá uma ordem para os discípulos, para que eles fossem numa aldeia de fronte, onde eles estavam, e buscassem, presta bem atenção o que era para buscar, fazendo como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta, presta atenção nesse detalhe, tá? A jumenta e o jumentinho. E sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Então eles trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram as vestes deles em cima dos dois e fizeram Jesus assentar em cima dos dois. É muito estranho isso aqui, não? Jesus assentado em cima da jumenta e do jumentinho. Olha que confusão do autor. Sabe por que Mateus traz essa confusão? É para tentar encaixar uma suposta, que não é, profecia de Zacarias. E aí ele faz esse malabarismo teológico. O escritor de Mateus, que não foi Mateus que escreveu, o nome ali é Mateus, mas quem estuda teologia, principalmente neutra, sabe que o nome Mateus foi dado por Irineu de Lyon,
um pai da igreja. Não tinha nome esta carta. Mateus, Marcos e Lucas não tinha nome. Foi atribuição a estes nomes. Ok? Então, mas voltando no assunto aqui, muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. Entrando ele em Jerusalém, presta atenção, tá? Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, vocês estão entendendo? Então, Jesus entra, essa aqui é a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como colocaram nas epígrafes. Né? Colocaram, não foi Espírito Santo, nada colocou, não. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então ele entra de Jerusalém, assentado em uma jumenta e um jumentinho, e depois ele invade o templo, né? Ele entra, invadiu o modo de entrar, e expulsa todos aqueles cambistas, toda aquela história que vocês sabem. Então, a narrativa de Mateus, ele vai trazer essas duas histórias em seguida. E aí ele fala assim, ó: assim está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Agora deixa eu perguntar para vocês. Essa mesma história, desta forma como correu aqui Mateus, ele na entrada triunfal de Jerusalém. Marcos, Lucas e João vai contar a mesma história? Vai seguir essa sequência que Jesus, após ter entrado na entrada triunfal de Jerusalém, como suposto rei, sendo aclamado ali, ele entra no templo. É dessa forma como eles vão relatar? João, capítulo 2. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, depois da Caná da Galileia, ele desceu a Cafarnaum. Ele, a sua mãe, e os seus irmãos, e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, ele está ali, transformando água em vinho, onde ele mostra o seu primeiro milagre, segundo a narrativa da Bíblia. Depois ele desce para Cafarnaum e dá um tempo lá. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito uma azorrague... Peraí, dá uma pausa aqui. Por acaso vocês perceberam algum erro aqui, que eu vou apresentar para vocês? Aonde está a historinha da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que Mateus descreveu, que Mateus contou, segundo os crentes, inspirado pelo Espírito Santo? Porque Jesus, segundo Mateus, ele desce na entrada triunfal de Jerusalém, toda aquela festa glamurosa, depois ele entra no templo, e ele vai lá e arrebenta com os cambiadores. E vai lá e chicoteia a turma, vira tudo. Coisas que é contra a teologia judaica. Jesus jamais poderia ter feito isso, porque aquelas coisas que estavam sendo vendidas ali é cumprimento de Deuteronômio 14. Quando venderes o teu dízimo e for lugar que escolheu o teu Deus por ali habitar o teu nome, comprarás
tudo que tiver a tua alma, por vinho, por ovelhas, por cachaça, tudo o que quiser a tua alma. E ali comerás e farás uma festa com a tua casa. E não esqueça dos levitas, dos órfãos, das viúvas e dos viajantes, dos estrangeiros. Então, ali o que os cambistas estavam fazendo é algo que era normal no judaísmo segundo a Torá. E Jesus vai lá e arrebenta com tudo? Como que é essa situação? Explica para mim, crente. Então, segundo João, não tem entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, depois ele entra no templo? Não. Segundo João, ele está lá transformando água em vinho, desce para Cafarnaum, depois sobe para Jerusalém e entra no templo. O Espírito Santo esqueceu de contar para João que houve uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Peraí, esse roteiro da vida de Jesus, João, o Espírito Santo cortou partes? É que nem assim, ó. Quando passa um filme no cinema, que você assiste completo, 3 horas de filme, por exemplo, aí depois de anos, a Globo vai lá e vai passar na tela quente, segunda-feira. Aí, como o filme é 3 horas, é muito grande, então ela corta algumas partes, elimina algumas partes. É como se fosse isso. O Espírito Santo cortou algumas partes, não contou direito a sequência, como que foi a trajetória de Jesus ali em Jerusalém. Então aqui já houve uma falha grotesca do escritor da narrativa, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo falhou, mentiu. Contou uma coisa para um e contou outra coisa para o outro. O Espírito Santo está com amnésia. Ok? Então aqui eu já demonstro que houve contradições entre os relatos e entre os evangelhos. Mas vamos continuar. Lucas 19, ele vai relatar o seguinte: e aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide àquela aldeia que está de fronte. E ao entrar, aqui Lucas vai contar uma história parecida com a de Mateus, mas tem uma grande contradição. Ide à aldeia que está de fronte de ti, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho. Um jumentinho. Em que nenhum homem ainda montou. Agora aqui o Espírito Santo conta uma outra história para Lucas. Ah, mas eu esqueci. Lucas não foi inspirado pelo Espírito Santo. Lucas contou por conveniência, segundo o capítulo 1, né? Esqueci desse detalhe. Então, Lucas aqui, ele conta que foi só um jumentinho. Ué, mas cadê a jumenta? É o jumentinho? Cadê a jumenta aqui na história de Lucas? Você que pega todos os livros da Bíblia como inspirado pelo Espírito Santo, aqui acaba de cair a inspiração. Por quê? Porque Mateus relata que é... Vou mostrar para vocês, ó. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. E sobre eles, plural, puseram as suas vestes. E o fizeram-no assentar em cima. E aí? É só um jumentinho? Ou tem a mãe, a jumenta junto? Agora eu quero ver que malabarismo teológico vocês vão fazer aqui. Por quê? Se você falar que cada um trouxe o seu relato, então é relato pessoal. Não tem inspiração divina nenhuma. Porque se cada um trouxe a sua história, então é o ser humano escrevendo. E na verdade é mesmo, né? Aqui eu já mostro para vocês a contradição. Então, achareis preso um jumentinho e que nenhum homem ainda montou. Peraí, mas da onde que Lucas tira essa história se nem Mateus, nem João, ninguém relata essa história? Da onde Lucas traz essa história? Que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que soltais? Ó, presta atenção. O jumentinho não é de Jesus. O jumentinho não é dos discípulos. E aí Jesus manda ir lá para a aldeia e vai pegar um jumentinho. Isso aí é para vocês o quê?
Responda aqui para mim nos comentários. Quando você pega algo de alguém que não é seu, é o quê? Hã? Se alguém perguntar, por que soltais? Porque é furto. Exatamente. Jesus incentivando o furto, seus discípulos a furtar. Assim lhes direis, porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, cadê a jumenta? Cadê a jumenta aqui? Inspiração divina, seus crentes. Seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor o há de mister. E trouxeram-lhe a Jesus, e lançando sobre ele jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Mas cadê a jumenta aqui que Jesus sentou em cima da jumenta e da jumentinho? Responda essa crente. E sem manobras. Agora, vamos para a grande mentira de Mateus e do Espírito Santo, que está aqui na mesma carta que eu apresentei no início para vocês. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Peraí então, vamos lá. Então Mateus aqui, o escritor da narrativa, quem constrói essa narrativa aqui, que não tem Espírito Santo, acabei de provar para vocês aqui, que não tem Espírito Santo coisa nenhuma, ele vai tentar encaixar usando um versículo isolado, o versículo 5 aqui, que consta lá em Zacarias capítulo 9. Eu vou ler para vocês os versículos. Lembra daquela frase que vocês gostam de usar, o jargão, que é assim, texto sem contexto é pretexto para heresia? É, exatamente. Vocês que vêm aqui nos comentários e falam assim, Luiz Fernando, você leu o versículo isolado, sei que lá, mas eu leio o contexto antes para ver se eu não estou tirando fora de contexto, formando uma heresia. E quando eu trago um versículo, é porque eu tenho fundamento daqueles versículos que eu estou trazendo. Eu leio todo o texto, o contexto primeiro, depois posterior, para depois eu vim trazer para vocês aqui. Isso é hermenêutica. E aí, Mateus, o escritor aqui de Mateus, que vocês estão lendo aqui, ele comete heresia. No versículo 5, dizei à filha de Sião, ele tirou lá de Zacarias, eis que o teu rei, dizendo que Jesus estava cumprindo uma profecia, que não é profecia, tá? Lá de Zacarias. Que essa história de Jesus é cumprimento de Zacarias. Só que Mateus isola todo o contexto, por isso que Mateus cometeu heresia. Por isso que Mateus mentiu. Por quê? Isolando o versículo, aí tá belezinha, dá para encaixar em qualquer lugar. Eu encontro até a Mulher Maravilha, o Superman dentro da Bíblia. Mas ler no contexto, não. Vamos ler o contexto para ver se realmente isso que está escrito aqui de Mateus, Jesus cumpriu usando Zacarias? Porque ele fala, eis que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta. Só que, segundo Lucas, não é jumenta. Aí vocês caem do cavalo. Eu quero ver como que vocês vão defender isso aqui. Assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Presta atenção, vou voltar para vocês aqui. Segundo Lucas, não tem jumenta, seus crentaiadas. Vão estudar sua Bíblia. Segundo Lucas, não tem jumenta.
tem só um jumentinho. E aí? Quero ver o malabarismo que vocês vão fazer agora nesse vídeo. Responda essa crente. E sem manobras. E aí? Mateus fala que é sobre uma jumenta e um jumentinho. Ele assentou nos dois. Cara, falar pra você. E a Lucas fala que é só um jumentinho. Crente, eu tenho, sem brincadeira, eu tenho vergonha da minha época de crente. Eu tenho vergonha do meu passado. Da minha crença há 36 anos nesse besterol aqui. Eu tenho vergonha. Quero ver como vocês vão defender isso daqui. Mas vamos lá para o texto de Zacarias 9. Vamos ver se Mateus, ele lê o contexto ou ele isola, fazendo heresia, mentindo para encaixar em Jesus aquele versículo. Primeiro que o texto começa assim, ó. O peso da palavra do Senhor, não é de Jesus. Peso da palavra do Senhor contra quem? Contra quem? Contra a terra de Adraque e Damasco, o seu repouso. Porque o olhar do homem de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Ramate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá. Também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida. E o rei de Gaza perecerá. Este é o contexto que Mateus ignorou. Este é o contexto. Não é versículos isolados. Ok? Porque a sua esperança será confundida. E o rei de Gaza perecerá. E Ascalão não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod. E exterminarei a soberba dos filisteus. O que é o contexto aqui? É guerra. É guerra. E da sua boca tirarei o seu sangue. E dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como remanescente para o nosso Deus. E será como governador em Judá. E Ecrom como Jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor. Porque agora vi com os meus olhos. Porque agora vi com meus olhos. Cadê a onisciência de Deus? Porque agora vi com meus olhos. Aí vem o versículo que Mateus usa, versículo 9. Está contido lá em Mateus capítulo 21, versículo 5. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Vamos lá. Se o contexto aqui é guerra, Salvador aqui é de almas? Ou não? Porque os crentes dizem que Jesus veio para salvar a alma daqueles que estavam perdidos, né? Mas aqui está falando de guerra. Não tem nada a ver com Jesus. Justo e salvador. Pobre e montado sobre um jumento. Presta atenção. Montado sobre um jumento. É sobre um jumentinho. Filho de jumenta. Então, segundo este texto, se você quiser encaixar Jesus, refuta Lucas. Aí você tem que excluir Lucas da sua Bíblia. E aí, como que você faz agora? A Bíblia não é inspirada pelo Espírito Santo? O Espírito Santo esqueceu de colocar lá que tem a jumenta em Lucas? Complicado, hein?
Só que o versículo não para aqui. Você não pode ler o versículo isolado, igual o Mateus fez. Lê o versículo anterior e posterior, igual eu fiz. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos. Quando isso aconteceu, no versículo 10, se você tentar encaixar Jesus aqui nesse versículo, quando que de Efraim os carros foram destruídos, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. Quando isso aconteceu? E ele anunciará a paz aos gentios. Ih, agora danou-se. Porque Jesus diz que eu vim somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas das 12 tribos. Jesus não veio para gentil, porque tem versículos dizendo assim, ó, para os seus discípulos: e ide pregai, não entrai nas aldeias dos samaritanos, nem vai para os gentios. Como que pode então aqui o texto dizendo que ele vai fazer paz com os gentios? Ele anunciará paz aos gentios, sendo que Jesus não anunciou. Jesus, não tentem colocar Paulo no meio, que Paulo não é Jesus, tá? Aonde Jesus anunciou paz aos gentios, e onde que e o seu domínio se estenderá no mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Aonde isso aqui se cumpriu na vida de Jesus? Responda essa crente. Responda. Não faça que nem o escritor de Mateus, quem encaixou, fez a teologia ali para encaixar Jesus no Antigo Testamento, usando versículos isolados. Não, leia o contexto. Aonde esse daqui aconteceu, o versículo 10 principalmente, na vida de Jesus em Jerusalém? Responda. Então eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Meus queridos, mais uma mentira desfeita aqui da Bíblia Sagrada, que os crentes tanto idolatram e colocam embaixo do sovaco e acham que é santa. Mais uma mentira apresentada para vocês. É jumentinho ou é jumenta com jumentinho? E aí? Responda para mim. E depois, se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, como que o Espírito Santo pode usar versículos isolados, cometer heresia para encaixar Jesus num texto que está falando sobre guerra, sobre um reinado que não tem nada a ver na época de Jesus? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, deixar o like, meus queridos, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar, ok? Um abraço a todos.